Ela entrou na entrevista esperando um debate, mas descobriu uma emboscada. Cortesias sumiram, perguntas viraram facas. E então, Michele Bolsonaro fez o impossível. Você tem coragem de assistir ao momento em que a verdade desmontará cada ataque. O vídeo que a mídia não quer que você veja está começando agora. Câmeras ajustadas, luzes acesas, microfones ligados. Michele Bolsonaro entra no estúdio com um sorriso tranquilo, pronta para uma entrevista que, acreditava, seria sobre saúde, família e o futuro do Brasil. Mas, nos bastidores, a jornalista já preparava suas armadilhas. A primeira pergunta soa inocente, mas o tom muda rápido. Michele, como você avalia a atual primeira-dama, Janja, no papel que antes foi seu? Um silêncio cortante paira no ar. Michele não pisca, ela percebe. Não era uma conversa, era uma emboscada. Com voz serena, mas firme, ela responde: respeito todas as mulheres, mas o cargo exige mais do que discursos, exige resultados. A jornalista recua por um instante, surpresa, e assim começa um jogo de xadrez midiático, onde cada pergunta hostil será desmontada com dados, elegância e uma convicção que faz o público se inclinar para a tela. Quer ver como essa entrevista vira um verdadeiro checkmate conservador? Não saia daí, porque o que vem a seguir vai deixar você aplaudindo de pé. Curte agora, comenta já começou e se inscreve para não perder o próximo round. A jornalista cruza as pernas, segura o clipboard com firmeza e solta a primeira flecha envenenada. Michele, Janja recentemente declarou que não leva maquiador em viagens oficiais, afirmando que prioriza a naturalidade. Você, que sempre foi impecável em suas aparições, não acha que esse excesso de vaidade pode passar uma imagem superficial da primeira-dama? O estúdio fica em silêncio. Todos sentem o peso da provocação, mas Michele não se abala. Com um sorriso contido, ela inclina-se levemente para frente, como quem vai ensinar uma lição sem levantar a voz. Olha, respeito todas as escolhas pessoais, mas vamos esclarecer uma coisa. Cuidar da aparência em eventos oficiais não é vaidade, é profissionalismo. Quando você representa o Brasil, seja no Palácio do Planalto ou no exterior, está transmitindo uma imagem do nosso país. E eu sempre entendi que esse papel exige respeito pelo cargo, pelas pessoas que você serve e pela história que está ajudando a construir. Ela faz uma pausa calculada, deixando as palavras ecoarem antes de dar o golpe final. Agora, se a questão é naturalidade. Bem, natural é não usar o dinheiro público para financiar looks de grife e depois posar de humilde. Natural é não transformar simplicidade em teatro político. Eu nunca usei o povo brasileiro como cenário para minha imagem, mas também nunca fingi ser o que não sou. E os números do meu trabalho estão aí para quem quiser ver. A jornalista, recuperando-se do revés anterior, afia sua próxima pergunta com um sorriso forçado. Michele, não podemos negar que Janja tem sido bastante ativa em viagens internacionais, enquanto seus registros mostram menos deslocamentos. Alguns críticos dizem que isso revela uma primeira-dama mais engajada. Como você responde a essa comparação? Michele mantém as mãos serenamente entrelaçadas sobre a mesa, mas seus olhos ganham um brilho afiado. Quando fala, cada palavra é medida como um projétil. Engajamento não se mede por passagens aéreas, mas por resultados concretos. Enquanto algumas preferem fazer turismo diplomático com assessores particulares, eu escolhi focar no Brasil real, aquele que vive fora dos holofotes. Ela faz uma pausa dramática antes de continuar. Quantas escolas foram reformadas? Quantos projetos sociais foram implementados? Esses são meus números de viagem. A câmera captura o momento perfeito quando Michele inclina-se levemente para a frente. Mas já que mencionou comparações, é curioso como certas agendas internacionais coincidem com temporadas de moda em Paris ou encontros culturais em Nova York.
Será produtividade ou oportunidade? Seu sorriso discreto diz tudo. A jornalista abre a boca para rebater, mas Michelle já assume o controle. Deixe-me ser clara. Não sou contra representações no exterior. Sou contra turismo disfarçado de trabalho enquanto brasileiros precisam de atenção aqui. Meu compromisso sempre foi com quem mais precisa, não com quem mais aparece. Nos bastidores, os produtores trocam olhares significativos. A plateia virtual explode em comentários. Michelle fala tudo tendendo no Twitter. A entrevistadora muda rapidamente de assunto, mas o estrago está feito. E mais uma rodada vai para o time da verdade sem filtro. Você concorda que a ação vale mais que a aparência? Comenta ação sim, turismo não e deixa seu like para fortalecer esse debate. Não se esqueça de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir isso. A jornalista engole seco. A plateia virtual já começa a ferver nos comentários. Michelle, sem pressa, toma um gole de água enquanto a câmera captura a expressão desconcertada da entrevistadora. O primeiro round foi claro. E quem está acompanhando já sabe. Essa entrevista vai virar caso de estudo. E aí, curtiu a primeira queda? Comenta aqui quem você acha que vai vencer no final. Time Michelle ou Time Armadilha? Deixa seu like, compartilha esse começo épico e se inscreve, porque o melhor ainda está por vir. O clima no estúdio fica mais pesado quando a jornalista, recuperando o fôlego, lança a próxima provocação. Michelle, há rumores de que Janja estaria se preparando para uma futura candidatura política, mesmo com a legislação atual, proibindo o uso de estrutura pública para esse fim. Como ex-primeira-dama, o que a senhora acha dessa movimentação? Michelle mantém a postura impecável, mas seus olhos refletem uma firmeza inabalável. Quando responde, sua voz é calma, porém cortante. O cargo de primeira-dama não é um trampolim político, é um serviço. Quem quer se candidatar, que cumpra os requisitos como qualquer cidadão, sem atalhos ou privilégios. A Constituição existe para ser respeitada, não contornada. Ela faz uma breve pausa, deixando a gravidade da afirmação tomar conta do ar. Depois continua, agora com um tom mais incisivo. Mas me diga uma coisa, qual é a experiência política real por trás desses rumores? Administração pública? Gestão de projetos? Trabalho de base? Ou estamos falando apenas de exposição midiática? Porque o Brasil merece mais do que discursos vazios e fotos bem produzidas. Merece preparo. O jornalista tenta interromper, mas Michelle não cede espaço. Eu nunca usei minha posição para alimentar ambições pessoais. Meu trabalho sempre foi sobre o que poderia fazer pelo povo, não sobre o que o povo poderia fazer por mim. E se há mesmo interesse em servir, que se comece onde todos começam, na simplicidade do trabalho honesto, longe dos holofotes fáceis. O silêncio no estúdio é quase palpável. A pergunta que deveria ser uma armadilha se transformou em uma aula sobre ética pública. A jornalista engole seco, claramente sem argumentos para rebater. A cena é tão impactante que até os operadores de câmera parecem estar prestando mais atenção do que o normal. Enquanto isso, nas redes sociais, os comentários se multiplicam. Michelle tem razão, já começa a viralizar. O público entendeu a mensagem e a entrevista ainda nem chegou na metade. A jornalista ajusta seus óculos com ar de desafio antes de disparar. Michelle, Janja se declara uma feminista engajada, participando ativamente de movimentos sociais. Já você sempre optou por um perfil mais discreto. Isso não representaria uma visão ultrapassada do papel da mulher na política? Michelle ergue o queixo quase imperceptivelmente, seus olhos faiscando com inteligência. Feminismo não se mede por barulho, mas por ações. Enquanto algumas fazem discursos inflamados em palanques, eu construí creches que libertaram milhares de mães para o mercado de trabalho. Ela conta nos dedos.
centros de acolhimento para vítimas de violência doméstica, programas de qualificação, profissional exclusivos para mulheres, linhas de crédito para mães empreendedoras. Tudo sem alarde. A entrevistadora tenta contra-argumentar, mas Michele antecipa. O verdadeiro empoderamento não precisa de holofotes, precisa de resultados. Quantas mulheres foram tiradas da vulnerabilidade pelos seus projetos performáticos? Quantas tiveram suas vidas realmente transformadas? Com gestos contidos, mas cheios de determinação, Michele finaliza. Meu feminismo é silencioso como a força das mulheres que sustentam este país antes do amanhecer. É prático como a mãe que precisa de creche, não de discurso. Se isso é ultrapassado, então assumo com orgulho meu atraso, junto com as milhares de brasileiras que meu trabalho ajudou. A plateia virtual explode em hashtags como feminismo real, enquanto a jornalista muda rapidamente de slide em suas anotações, procurando desesperadamente a próxima pergunta que possa recolocar a entrevista nos eixos que planejou. Mas a cada resposta, Michele demonstra quem realmente controla o jogo. A jornalista folheia suas anotações com ar deliberado antes de lançar a próxima investida. Michele, não podemos ignorar as críticas sobre diferenças de estilo entre você e a atual primeira-dama. Enquanto Janja adota um visual despojado, seu guarda-roupa sempre foi impecavelmente elegante. Isso não reforçaria uma imagem de distanciamento da realidade do povo? Michele permite um sorriso discreto, quase pitoresco, antes de responder com voz cristalina. Interessante como certos discursos tentam reduzir a complexidade do serviço público a uma disputa de aparências. Ela ajusta o colar discretamente. Simplicidade não se mede pelo preço da roupa, mas pela honestidade de quem a veste. A câmera captura o momento exato em que sua expressão se torna mais incisiva. Conheço mulheres que vestem shorts e chinelos para trabalhar 12 horas diárias, e outras de ternos caríssimos que nunca sujaram as mãos de verdade. O que define o caráter não é a etiqueta da roupa, mas o conteúdo do caráter. Michele inclina-se levemente para frente, dominando o espaço. Mas já que insistem nessa comparação superficial, meu guarda-roupa nunca custou 1 centavo aos cofres públicos. Minhas joias são herança familiar. Enquanto isso, quantos looks descontraídos foram pagos com dinheiro do contribuinte? A jornalista abre a boca para replicar, mas Michele finaliza com elegância mortal. Prefiro ser julgada por minhas conquistas do que por meu guarda-roupa. O povo brasileiro merece menos discussão sobre tecidos e mais transparência sobre orçamentos. Nos bastidores, um assistente sussurra ao produtor. Ela está demolindo cada argumento. Enquanto nas redes sociais os memes comparando os gastos oficiais das duas gestões começam a viralizar com a hashtag vergonha versus virtude. A entrevista, que deveria ser uma armadilha, transforma-se a cada minuto em um exemplo magistral de como combater narrativas tendenciosas com fatos e classe. A jornalista sorri com um ar de falsa piedade ao formular sua próxima pergunta. Michele, Janja possui formação em políticas públicas e extensa experiência acadêmica. Você não acha que essa lacuna em seu currículo limita sua capacidade de compreender as complexidades do serviço público? Michele mantém a respiração calma por 3 segundos antes de responder, criando um silêncio carregado de significado. Quando fala, sua voz é suave como seda, mas cortante como aço. O conhecimento que transforma vidas não vem apenas das páginas de livros, mas da terra batida das comunidades carentes, do chão das creches que construímos, dos corredores dos hospitais que reformamos. Ela ergue levemente a mão para enfatizar seu ponto. Enquanto diplomas ficam pendurados em paredes, meu aprendizado está registrado nas milhares de famílias que saíram da pobreza através de nossos programas. Isso não se ensina em sala de aula
A jornalista tenta interromper, mas Michele continua, agora com voz firme. Mas vamos aos fatos. Quantos projetos acadêmicos da atual gestão saíram do papel? Quantas teses se transformaram em políticas públicas efetivas? O povo não precisa de teóricos, precisa de resultados. Com um olhar que mistura desdém e compaixão, Michele finaliza. Respeito à academia, mas meu mestrado foi servir aos brasileiros que nunca pisaram numa universidade. Se isso me torna limitada perante certos círculos, aceito o título com orgulho. O silêncio no estúdio é quebrado apenas pelo ruído das câmeras, ajustando o foco, capturando a expressão desconcertada da entrevistadora. Nas redes, os comentários se multiplicam. Escola da Vida viraliza, enquanto espectadores compartilham histórias de como projetos de Michele impactaram suas comunidades. A pergunta que deveria ser um golpe baixo transformou-se na demonstração mais eloquente de que liderança verdadeira não se mede em títulos, mas em transformação real. A jornalista adota um tom professoral ao questionar. Michele, analistas políticos apontam que Janja exerce influência direta em ministérios e decisões governamentais, algo que seu estilo de atuação evitava. Isso não demonstra uma primeira-dama, mais comprometida com as mudanças sociais? Michele solta uma risada discreta, quase melancólica, antes de responder. Existe uma linha tênue entre influência e intromissão. Eu conhecia meu lugar. Não era nos gabinetes tomando decisões técnicas, mas nas comunidades ouvindo necessidades reais. Seus olhos fixam a entrevistadora com intensidade crescente. Quando ministros precisam passar pelo aval de uma pessoa, não eleita para governar, isso não é compromisso social, é governo paralelo. E o Brasil já sofreu demais com esse tipo de sombra. A jornalista tenta redirecionar, mas Michele avança. Deixe-me perguntar, quantas reuniões oficiais da primeira-dama atual constam na agenda pública? Quantos documentos ela assinou? Que responsabilidade assume por essas influências? Governar nos bastidores é fácil, difícil é assumir as consequências. Com um gesto calmo, mas firme, ela finaliza. Meu trabalho sempre foi transparente. Cada projeto, cada verba, cada parceria, tudo registrado e auditado. Não brincamos de governar, servimos. O silêncio no estúdio é interrompido apenas pelo ruído das câmeras. Nas redes, a hashtag transparência já começa a circular, enquanto usuários compartilham reportagens sobre reuniões não oficiais da atual gestão. A pergunta que pretendia mostrar Michele como distante revelou justamente o contrário, uma compreensão profunda dos limites éticos do poder. A entrevistadora, visivelmente desconfortável, muda rapidamente de assunto, mas a impressão já está gravada, tanto nas câmeras quanto no imaginário público. Michele ajusta o blazer com elegância, encerrando com um tom que mistura firmeza e calor humano. Hoje ficou claro que existem duas formas de servir ao Brasil, a do espetáculo vazio e a do trabalho silencioso. Escolhi a segunda, e os resultados estão aí para quem quiser ver. Ela olha diretamente para a câmera, como se conversasse com cada telespectador. Aos brasileiros que acompanharam até aqui, meu compromisso segue firme. Continuarei trabalhando por nossas famílias, pela educação de qualidade, pela saúde digna, sem precisar de holofotes ou aplausos. A câmera se aproxima enquanto Michele finaliza com voz emocionada. Essa entrevista provou que a verdade não precisa de truques, precisa de coragem. E eu não tenho medo de mostrá-la, mesmo quando tentam distorcê-la. E assim, Michele Bolsonaro transformou uma armadilha midiática em uma lição de dignidade. Cada resposta, um recado, cada silêncio, uma afirmação, prova de que a verdade não se cala, ela resplandece. E você, qual lição vai levar dessa história?
Aqui no Entre Estrelas e Histórias, acreditamos que grandes batalhas são vencidas com coragem e clareza. Se você também valoriza histórias reais, sem filtros, faça parte disso. Curtiu? Deixe seu like como um voto por mais verdades. Comente. Michel Sem Filtro se admira quem enfrenta fake news com classe. Ative o sininho. E não perca nossos próximos capítulos, porque juntos escrevemos histórias que inspiram. Até a próxima estrela.